Hoje eu vou te falar um motivo. Eu vou te falar a minha história, para você começar a entender como é que tudo isso começou. Quando eu era pequena, eu tive várias caries, era apaixonada por chiclete, bombom. Eu era aquela que pegava aquela sacolinha, sabe? E enchia de bombom e era a minha diversão. E aí, consequentemente, eu tive várias cáries. Fui tratada por um dentista que nem luva usava, tá? E, enfim, não era uma criança muito quieta, quebrei o dente da frente, ficou escuro, ele era preto, castanho, sabe? Imagina eu adolescente, naqueles momentos, né? Adolescente, via os gatinhos, quando tava na festa, a escuro, os gatinhos, né? Mas quando iam me ver de dia e eu dava aquele sorriso, eles rapidamente tinham que fazer outras coisas. E aí cortava a conversa, né? Então era algo que me atrapalhava muito. Eu nem usava batom, nada. E eu já criei o hábito de sorrir e colocar a mão na boca. Porque eu sabia que aquilo ali estava escuro, enfim. E aquilo me atrapalhou por muito tempo. Fora que depois de uma certa idade, eu comecei a cuidar dos meus dentes, ter consciência de que eu tinha que me cuidar, mas a marca do dentinho castanho, sabe? Ficava. Então eu vivi esse desconforto de saber o que é você ter mudado, mas a sua aparência não está de acordo com o que você é hoje. E daí, para conseguir chegar a ter o sorriso que hoje eu posso falar, posso sorrir, enfim, não ter receio nenhum de mostrar, né? De demonstrar como eu sou feliz, enfim. Demorou muito tempo e eu passei por várias situações desconfortáveis, de dor, enfim, que você pode imaginar de ruim. E daí, quando eu fui prestar o vestibular, tentei para medicina, aquele clichê da odontologia de que todo dentista tentou fazer medicina, né? Pois é, eu também tentei fazer medicina e não passei. E daí fui tentar odontologia. Todo mundo ficou chocado na época, porque todo mundo falou, cara, tu vai fazer odontologia? Tipo, por que odontologia? E eu não sei. Mas veio na minha cabeça e eu falei, vou fazer. Eu quero. Fiz e passei. E depois eu fui compreender que desde pequena eu tinha uma habilidade manual. Sempre fui de fazer miçangas, de ter essa coisa do cuidado. E isso lá na frente, na odontologia, acabou aparecendo. Esse cuidado de me preocupar com as pessoas, esse nível de empatia, do olhar mesmo, sabe? Não só para a parte técnica, mas da pessoa como um todo. Eu tenho certeza que foi pelas experiências que eu vivi. Então, eu sei como é uma anestesia. E daí eu fazendo faculdade, comecei a usar aparelho, comecei a cuidar dos meus dentes e eu lembro que eu já associava o barulho do motorzinho da caneta à dor. Na minha cabeça não tinha como barulho de caneta, do motorzinho, era motorzinho, dor. E na faculdade, sendo atendida por professores, eu percebi que não era verdade. Eu era anestesiada e eu nem sentia anestesia. Então, quando eu fui tratar dos meus dentes, cuidar do dente que estava escurecido, enfim, tudo, eu não senti dor, não senti nada. E daí eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. E se eu puder, não permitir de maneira nenhuma que a pessoa chegue perto do que eu passei. Então é daí que veio toda essa paixão, esse encantamento pela odontologia. Me formei, não fiz especialização de cara porque tive conselhos de profissionais que me pediram para que eu não fizesse especialização logo de cara, porque eu precisava viver aquilo para poder compreender realmente qual seria a necessidade.
E foi um excelente conselho. Foi a melhor coisa que eu fiz. Comecei a trabalhar e no consultório que eu trabalhava a gente fazia bastante prótese, que é esse tipo de dentadura, sabe? E lá eu via que a maioria dos trabalhos davam muito certo, as pessoas ficavam bem felizes e era um nível de satisfação muito elevado. Mas quando a pessoa não tinha nenhum dente aqui embaixo e a gente precisasse colocar aquela dentadura nessa região, como tem a língua, tem a bochecha, é diferente da parte de cima, o nível de satisfação da pessoa, eu via que não era muito legal. A pessoa ficava meio que infeliz, sabe? Querendo ou não, ela perdia a capacidade de comer coisas mais duras que, vamos combinar que nem é duro, porque bolacha, biscoito não é duro. E uma pessoa que usa aquele tipo de dentadura não consegue comer, tipo morder, sabe? Não consegue, por quê? Como esse tipo de dentadura ela é bem fininha, algo parecido com isso aqui, quando a pessoa morde, ela levanta, porque ela não tem nem onde aderir, sabe? Totalmente diferente dessa parte de cima. E foi daí que eu pensei, eu sempre busquei um nível de satisfação elevado. Eu sempre fui movida para resolver o problema, para ver aquilo que estava incomodando. Buscar conhecimento em cima daquilo que eu estava vendo que eu no consultório estava precisando resolver. E foi daí que eu decidi fazer implante. E daí fiz a minha primeira especialização, que foi implantes, que aí ok, resolvi essa parte. Mas na especialização eu comecei a ficar intrigada com algumas situações. E eu sempre fui muito questionadora. E o que eu ficava me perguntando é, por que tem dentes que estão super desgastados, que às vezes já tem tratamento de canal, que você percebe que ele está super frágil, não vira o implante, não quebra, não fratura, e às vezes aquele outro dente que aparentemente não tinha nada a ver, estava super resistente, um dente que a gente olhava e parecia que estava forte, quebrava e acabava tendo que tirá-lo e colocar um implante. Isso começou a me intrigar, sabe? Esse tipo de situação. Pessoas que ficavam vindo até o consultório falando que os dentes estavam quebrando, que os dentes eram muito frágeis. E eu olhava para aquela estrutura, para toda aquela região, a gente pedia radiografia, exames e percebia que, estruturalmente falando, não tinha nada de frágil, pelo contrário, era bem resistente. E daí eu percebi, o nível de conhecimento que eu tinha ainda não era o suficiente. Eu tinha que ir atrás dessas respostas. E daí, no meio da especialização de implante, eu comecei a fazer a especialização de prótese, porque eu sabia que dessa forma eu ia encontrar essas respostas para poder justamente dar uma estabilidade nos trabalhos que eu realizava, para poder ter estabilidade, para poder chegar para aquele paciente e falar, você está com um problema na sua mordida, não são seus dentes que são frágeis, é porque eles estão tocando de maneira errada. E chegar ao ponto de falar, esse dente aqui vai ser o próximo, que vai fraturar, que vai quebrar, que vai dar problema. Esse conhecimento eu fui buscar e assim, eu tive que enfrentar meus medos, porque eu vou te confessar uma coisa. Eu tenho medo de andar de avião. E quando eu fui analisar onde eu ia fazer minha especialização, minha segunda pós, a que eu gostaria, olhando toda a grade acadêmica para buscar o conhecimento adequado, só tinha em São Paulo. Então, foram quase 3 anos buscando esse tipo de conhecimento e quase 3 anos pegando avião. Não foi fácil. Toda semana antes de... Quando eu olhava a data da pós, eu já não ficava muito bem, eu ficava meio triste, aquela sensação chata, mas eu sabia
que os meus pacientes precisavam desse conhecimento. Eles precisavam dessas respostas, eles precisavam de uma solução. Então, eu não tinha... Ia com medo, mas eu sabia que eu estava em busca de algo melhor lá na frente. E essa é uma pequena parte da minha vida. Eu ainda vou contar mais detalhes nos próximos episódios. Eu espero que essa parte da minha história inspire pacientes, pessoas, estudantes de odontologia, que em um momento ou outro estejam passando por alguma situação. Gente, não é fácil mesmo, mas a gente enfrenta. Eu sou a doutora Cris Malveira, especialista em implantes metálicos e prótese dentária.